Olá pessoas, belezinha? Sejam bem-vindos ao Bilheterama e vamos conversar sobre o 6º episódio de WandaVision, um Halloween assustadoramente inédito. Dentro de Westview, a gente está acompanhando ali os anos 1990, começo dos anos 2000, com esse episódio temático de Halloween, onde todo mundo acaba se fantasiando, inclusive o tio Pietro usando essa fantasia que remete muito ao clássico uniforme do Mercúrio, mas o mais legal é que a Wanda, ela dá uma justificativa pro que ela tá vestindo, que é vidente socoviana, dando essa justificativa para ela estar usando esse uniforme clássico da Wanda dentro do contexto da sitcom. Mas o que eu queria já comentar no começo é sobre esse flashback engraçadinho que a gente tem da infância da Wanda com o Pietro em Sokovia, que tem esse caráter da sitcom, mas eu acho que é muito importante do diálogo que se tem em seguida da Wanda falando que não é exatamente assim, que ela lembra das coisas, enquanto o Pietro responde, provavelmente você suprimiu muito dos traumas, e guarda essa informação que já já eu retomo ela. O Visão aparece e rola um mini atrito entre os dois, que o próprio Billy fala que não é necessariamente que eles estão brigando, mas eles estão diferentes, é como se eles estivessem em outras páginas, porque o Visão tem planos que ele não contou pra ninguém, e principalmente que não envolve nem a Wanda, nem a família, que mais pra frente nessa análise eu vou retomar a questão do Visão, mas a gente vê que ele já tá se divergindo demais do que a Wanda gostaria que ele fizesse. E aí, seguindo na trama do Halloween, a gente tem a Wanda junto com o Pietro e as crianças indo pegar doces, fazendo algazarra, e a Wanda a todo momento tentando questionar, tentando interrogar o Pietro pelo fato dele ser diferente, que o próprio Pietro, ele traz essa consciência de que ele está diferente. E eu vi muita gente no episódio anterior e nesse episódio também comentando sobre a questão de que talvez não seja o Pietro dos X-Men que abre a porta do multiverso e tal, só que eu ainda sou levado a crer que vá por esse caminho, no sentido de que o que a gente pode estar vendo é um Pietro de um outro universo, mesclado talvez com a consciência / personalidade do Pietro que acabou morrendo, porque o Pietro mesmo fala pra Wanda, eu lembro de eu ter tomado tiros de uma forma meio estúpida, e aí logo em seguida escutei você me chamando e vim pra cá. Pode ter alguma coisa desse sentido envolvida. Logo, a gente tem muito do subconsciente da Wanda trabalhando também, mas o mais interessante é que tem uma conversa dos dois, que ela fala, mas o que você tá fazendo aqui e tal? Ele fala, vim ser o tio descolado, vim causar com seu marido, mas eu vim irritá-la. Irritá-la é como tá traduzido na versão legendada, só que em inglês ele fala, give you grief. E grief é uma palavra que eu sei que em inglês, dependendo da colocação, ele pode ter diferentes significados, mas a própria Mônica também usou essa palavra para descrever quando ela entrou em Westview. E isso traz muito a questão da minha teoria, que eu fiz um vídeo só sobre isso, que você pode ver clicando no card aqui, que envolve os 5 estágios do luto, que em inglês é The 5 Stages of Grief. Eu comentei sobre o estágio 1 e o 2 na teoria, mas nesse episódio em específico a gente está vendo muito a questão da barganha, principalmente nessa relação que ela tem com o Pietro, nesse universo do e se o Pietro estivesse vivo e eles pudessem conversar, onde a gente vê muito do Pietro não julgando as ações da irmã, entendendo o que ela tá fazendo, e isso permite com que a Wanda se abra para ele. Ela fala que ela se sentiu completamente sozinha, sentiu um vazio, sentiu um nada infinito. E é muito interessante que é justamente nesses momentos em que a Wanda se mostra mais vulnerável é que ela tem vislumbres da realidade. Porque no episódio em que a Mônica confronta ela, depois ela vê o Visão morto. Nesse episódio, quando ela se torna vulnerável pro irmão, ela vê o irmão morto também. Porém, seguindo a lógica dos 5 estágios do luto, a barganha não é alcançada no final, que é o que a gente acaba vendo no fato de que ela e o irmão não chegam num senso comum, o irmão tenta zoar o fato do Visão ter morrido de novo, dele morrer de novo, ela usa o poder dela nele e ela aumenta o campo de Westview. Então a barganha não é alcançada, isso faz com que a gente caia no 4º estágio do luto, que é a depressão, que pode ser algo que a gente vai acompanhar no episódio seguinte. Tanto é que a questão dos comerciais, eu acredito muito que se encaixa dentro dessa teoria também, porque a gente vê traumas da vida da Wanda. E esse em específico do 6º, a gente vê o Yo Magic, que tem muito a ver com a magia da Wanda, que ela não consegue usar essa magia necessariamente para conseguir trazer pessoas de volta à vida, mas é o que a gente vê, entre aspas, acontecendo com o Visão e com o próprio Mercúrio. Pulando um pouco para o lado de fora do episódio, a gente vê o Hayward continuando nessa ascensão de ser um escroto,
que ele conseguiu ter essa narrativa de que a Wanda é a inimiga, ele vai fazer de tudo pra pará-la, e inclusive ele tira do caminho as únicas pessoas que poderiam ser contra ele, que é a Mônica, o Jimmy e a Darcy, só que eles conseguem lá fazer um bem bolado, bate nos caras, conseguem se camuflar e eles vão investigar o que de fato tá acontecendo ali dentro. E aí a gente começa a ver os podres do Hayward vindo à tona. Primeiro de que ele encontrou uma forma de ver dentro de Westview que ele não compartilhou com ninguém, que é ver o beacon lá, meio que um tracker, um rastreador do Visão, e por consequência consegue ver quem está perto dele. Deve ter alguma coisa a ver com o fato dos experimentos que estavam fazendo com ele quando a Wanda entrou e tirou o corpo de lá, e talvez tenha algum dispositivo dentro dele que está sendo usado para rastreá-lo. Entre outras informações, a Darcy encontra lá os testes sanguíneos da Mônica e vê que ela teve o DNA alterado 2 vezes a nível molecular, e aí a Mônica entende isso muito como a questão do câncer que afetou a mãe dela e tal, mas isso pode ter muito a ver também com a questão dos poderes dela. E o fato da Darcy ter citado 2 vezes me fez pensar, será que essas 2 vezes tem a ver com o fato dela ter entrado e depois ter saído de Westview, ou o evento de Westview é o que modificou o DNA dela dessa vez e a vez anterior a gente não viu acontecendo? E aí por isso até que quando ela vê lá no episódio 5 o raio-x que fazem nela que tá tudo branco, ela simplesmente não quis lidar com aquilo porque ela sabe que tem alguma coisa dentro dela. E aí a Mônica recebe uma ligação de uma pessoa, que é o cara que vai ajudar ela a entrar de novo em Westview, e aí tá tendo especulação que essa pessoa pode ser um membro do Quarteto Fantástico, que eu cheguei a comentar na live que eu fiz no sábado com a Nath e com o Salgado, lá no site Roxo, que pode ser a Sul, porque no episódio 5 é dito que a Mônica conhece uma engenheira espacial no feminino, é a forma como é legendado. Só que no inglês não tem um gênero definido. Então as pessoas estavam especulando que poderia ser o Reed Richards, do Quarteto Fantástico, talvez antes do quarteto existir, alguma coisa assim, uma forma de inserirem o personagem dentro do MCU. Mas como em português foi colocado no feminino, já me fez especular que poderia ser a Sue Storm. Só que no 6º episódio, quando ela recebe a ligação, ela fala, o meu cara vai chegar daqui a 1 hora. Em inglês ela fala, my guy. Só que a legenda traduziu como meu cara, então ficou, tá, no episódio 5 era uma mulher, agora no episódio 6 estão traduzido como um homem, só que na versão dublada ela fala minha amiga, então fica confuso, mas eu imagino que era pra ser algo meio indefinido, pra todo mundo achar que poderia ser o Reed, só que a versão em português talvez já tenha entregado que seja na verdade a Sue. Eu ainda acredito que pode ser a Sue em vez do Reed Richards, o que seria muito bacana se isso acontecesse no 6º episódio, vai todo mundo pirar pra caramba. Eu também quero muito ver como o Quarteto Fantástico vai ser inserido dentro desse universo, vou achar muito incrível, porque eu acho que pode ser feito de uma forma muito interessante, mas principalmente isso é importante para que tanto a Mônica quanto o Jimmy não estejam na base na hora que tudo sai do controle e todo mundo é sugado, inclusive a Darcy. Mas antes da Darcy ser tragada para dentro de Westview, a gente vê que ela encontra um projeto secreto exclusivo apenas para o Hayward, chamado Catarata. E será que isso tem alguma ligação com Visão, com o que eles talvez estivessem fazendo com ele? Mas o mais inteligente de tudo é que mesmo sendo tragada para dentro de Westview, antes disso, a Darcy faz o quê? Ela envia isso para o Jimmy. Inteligente demais. Voltando para Westview, a gente vê que o Visão mentiu para a Wanda para investigar sobre a cidade, e quanto mais longe do centro, que seria onde está a Wanda e ele, que deve ser o lugar onde deveria ter a vida perfeita, com os vizinhos e tudo mais, as pessoas ficam no estado quase que catatônico, com poucas ações, com poucos movimentos. Ele acaba se deparando com a Agnes dentro do carro porque ela se perdeu. E ele fala, que estranho você se perder, sendo que você viveu a sua vida toda em um Westview. E aí ele acaba tirando ela desse estado, rola toda a conversa dos dois que a gente já tinha visto em alguns trailers dela falando, achando que ele estava morto, falando sobre a questão dos Vingadores, que ele é um Vingador, se ele vai ajudar eles. E ele fala, o que é um Vingador? Então você vê que o Visão não tem acesso a todas as suas memórias, deve ser algo que a Wanda pode ter feito, de bloquear algumas memórias traumáticas para ele poder ter essa vida perfeita, mas o mais interessante é que nos é dado a entender que a Agnes também é uma vítima da situação, de que ela na real não tem tanto controle assim quanto se especulava. Mas e se isso for tipo um drible para a gente achar que ela é uma vítima, na real ela tem alguma ligação sim, porque é muito estranho ela estar perdida dentro da própria cidade, como o próprio Visão ressalta, mas mais importante que isso é que ela estava justamente perto da Avenida Rio, que é onde a Wanda fala para os filhos não irem,
que é basicamente perto de onde está a base da SWORD. Será que ela estava a caminho de encontrar alguém da SWORD, talvez o próprio Hayward, só que aí as coisas não deram certo e aí essa foi a forma dela conseguir manter o disfarce? E aí a gente vê que o Visão sai de Westview, ele passa do lugar, ele começa a morrer e se desfazer, que isso pode ter muito a ver com o fato de que o Visão só pode existir dentro de Westview. No momento que ele sai e que ele morreu, ele não pode existir numa realidade em que ele não existe mesmo. E é muito curioso o fato de que o Hayward e toda a galera que tá ali da SWORD, eles não agem, eles não fazem nada, eles só ficam olhando. Aparentemente tem gente fazendo anotações, que é muito estranho. A Darcy tenta intervir, só que ela é presa lá, e aí o Billy, ele adquire os poderes dele, e ele fala pra mãe que aí ela consegue aumentar o escopo, o alcance de Westview para salvar o marido, só que ela aumenta demais. E será que isso tem alguma coisa a ver também com o fato de mais pra frente, talvez no próximo episódio, ela perder o controle maior da cidade, da situação, justamente porque é muito mais coisa para ela controlar? E para fechar essa análise, algumas referências muito legais que eu curti, aí sim eu consigo falar porque eu peguei essas referências, que é de filmes. Citam a questão do Top Gun, do I feel the need for speed, essa brincadeira com eles correndo e tal. Tem a questão dos filmes que aparecem dentro do cinema lá, que é Operação Cupido e Os Incríveis. Só que é curioso porque Operação Cupido é 1996 ou 98, enquanto que Os Incríveis é 2004. Então você vê que a série já tá dando um pulo maior de tempo do que tá acontecendo, mas o legal é que Os Incríveis acompanha uma família com poderes, mas principalmente o fato dos filhos também descobrindo seus poderes e usando e tal, que acaba sendo o que a gente acompanha nesse episódio. Do Tommy sendo muito rapidinho, depois do Billy também usando o poder psíquico dele pra ver o que o pai tá sentindo e falar pra mãe. Eu achei isso muito bacana, mas a referência mais engraçada e mostra como a série é ciente do meme, envolve o Kick-Ass, que a Wanda fala no momento, que é uma expressão, mas também remete ao filme de quadrinhos, que tem os dois atores, tem o Aaron Taylor-Johnson e tem o Evan Peters fazendo Amigos, só que dentro do MCU, eles estão meio que interpretando o mesmo personagem nesse momento. Antes tem o Aaron Taylor fazendo o Mercúrio dentro de Age of Ultron, a gente tem o Evan Peters fazendo o Mercúrio dentro do universo dos X-Men, e aí agora convergiu pra eles fazendo o mesmo personagem dentro do MCU, que é muito engraçado. E é isso, essa é a minha análise desse episódio de WandaVision. O que vocês acharam do episódio? Vocês curtiram? O que vocês acham dessa teoria dos 5 estágios do luto? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, bolinha tá aparecendo aqui do lado, se inscreva no Bilheterama, isso ajuda demais o canal. Compartilha com seus amigos pra gente crescer ainda mais e deixa aquele like que isso ajuda demais esse vídeo, beleza? Até a próxima. Tchau, gente! WandaVision!